Oi, boa noite todo mundo. É um prazer receber vocês aqui. Olha, quanta gente legal chegando. Boa noite. Como que tá aí a cidade de vocês? Aqui em Ribeirão fez um calor danado hoje. Felizmente não está chovendo, porque quando chove as conexões ficam todas bem ruins, né? Hoje é uma noite muito especial, um convidado muito especial. Estou muito feliz em receber o Dr. Alexandre hoje. Essa live tem o intuito de trazer mais conhecimento sobre a profissão e sobre principalmente o outro lado hoje, né? E vocês viram que legal? A gente pensou com muito carinho numa série para vocês, né? A série Em Busca da Receita. Então, durante um período aí, nós vamos fazer 2 lives por semana. Às vezes com convidados, às vezes só eu. Mas 2 vezes por semana, nesse início de ano, eu vou estar junto com vocês, trazendo o melhor do conteúdo que for possível, que estiver disponível, para ajudar ainda mais a todos nessa transição de carreira. Então, obrigado por estarem aqui, é um prazer. Oi para todo mundo, Lucas, Rafaela, o Eric, ei Eric, aluno querido, Tiago, Ju, Lê aluna também, a Lari. Boa noite, Lari. Quanto tempo? A Ângela. Que bom. Muito obrigada a todos. Então, o intuito dessa live hoje é para a gente falar sobre como o médico vê a profissão propagandista e a propaganda médica em si. Para muitos no ramo que já estão trabalhando, existe um certo mito que roda entre os propagandistas, que muitas vezes o médico não gosta da propaganda médica ou não gosta de receber representante ou propagandista, mas na verdade o que falta muitas vezes é o conteúdo, né? É agregar valor a esse momento. Muitas vezes ele deixa de atender um paciente para atender um propagandista, às vezes para trocar informações que não são relevantes para ele, que não vão ajudar no dia a dia, só para receber caixinha. Então esse é um mito que permeia aí muito o meio e que na verdade a gente já vem há algum tempo desconstruindo de que quando você realmente vai agregar valor à visita nesse momento dele, ele vai sim abrir as portas e muitas vezes em vez de 5 minutinhos de visita você acaba ficando 20, né? Porque a discussão se aprofunda e as coisas acabam acontecendo de uma maneira em que todos ganhem, né? O médico, o paciente, o propagandista, a indústria, então fica um círculo virtuoso aí de muitas pessoas se beneficiando, né? Quando a gente gera valor. Então hoje a gente vai falar sobre como o médico vai enxergar esse lado. Estou esperando o doutor Alexandre, não sei se ele já entrou aqui, deixa eu dar uma olhadinha nas solicitações. Doutor Alexandre é cardiologista, já foi diretor de hospital, já trabalhou na Eliege, indústria. Oi! e aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo beleza. Bom, boa noite aí, pessoal. Desculpa aí pela minha incompetência no Instagram, tava tendo um pouco de dificuldade de me conectar. Que é isso? A sua imagem para mim ainda está carregando. Talvez a internet aí não esteja muito rápida, mas eu estou te ouvindo bem. O pessoal está ouvindo Ah, bem? perfeito. Bom, acho que o Oi, pessoal... Elber. É, Elber está aqui com a olha o Elber gente. aí. Ó, legal. Eu ouvi sua introdução aí, tá, Eliege? Eu já estava aqui acompanhando, só não tinha entrado ainda. Ah, tá. Não, a hora que eu te vi aqui que você mandou um oi, já te convidei. Então, legal, acho que... Aí você sabe, você que sabe aí, quer continuar sem imagem, com imagem, É, você que ela sabe. vai tentar carregar, uma hora vai dar certo. O importante é que as pessoas estejam nos ouvindo bem também, né? Isso é o mais importante. É. Eu tô bem embaçado aí que o pessoal falou. Você quer tentar entrar de novo? Bom, assim, não sei se a minha conexão aqui, provavelmente, até testei um pouco antes, mas eu acho que ela com certeza não está muito legal. Deixa eu ver aqui que se melhora um pouco. Deixa eu ver aqui. Bom, Os aspectos bom, que eu tô técnicos. aqui de férias,
Eu tô de festa, não tô na minha casa, então tô aqui pegando uma conexão emprestada aqui do meu sogro. Ah, mas não tem problema. O importante é que vai dar certo. É, Se você é, quiser, a gente pode ver se consegue entrar de novo. tá, deixa eu ver aqui, só um minuto. Tá bom. Boa noite. Tem o Márcio. Aline. Oi, Aline. Depois você precisa me dizer como é que tá o campo. Com certeza, né, Laís? O importante é o conteúdo. Bom, então, para quem às vezes está chegando agora, está vindo pela primeira vez na live, é muito importante ter uma contextualizada, né, no conceito. Então, a propaganda médica, ela é uma ferramenta, um elo de ligação e de comunicação entre a indústria farmacêutica e a classe médica. E ela vem com uma importância de levar atualização científica, informações relevantes sobre fármacos, sobre drogas, sobre produtos, interações medicamentosas, lançamento de produtos, né? Porque são muitas marcas no mercado e que marcas novas também o tempo todo. Então essas marcas fica muito difícil de gravar, né? Do médico gravar tantos nomes. Pensa, só de drogas diferentes já são milhares. Cada droga tem vários nomes, né, da mesma droga, várias marcas. Então você imagina isso para um médico, de ter que guardar todas essas informações, além de todas as interações medicamentosas, todos os efeitos colaterais, né? Então, o propagandista, ele tem essa função de fazer a propaganda médica, de levar a propaganda médica para conseguir gerar valor, né? De conseguir deixar com que o médico realmente saiba, tenha todas as condições que ele precisa para oferecer a melhor prescrição e o melhor tratamento para o paciente. Então, o propagandista é o profissional responsável por levar a propaganda médica até a classe médica. E esse trabalho tem grande importância, né? Porque a gente está aí disponível o tempo todo para gerar e agregar cada vez mais valor. Doutor Alexandre, deu certo? Tá me vendo aí ou ainda não? Voltou, aí agora travou de novo, mas vamos começar mesmo assim, quem sabe daqui a pouco Tá bom, a conexão tá melhor bom. e você consiga entrar. Ok, ok. Bom, vamos lá. A gente, assim, pessoal, até para vocês saberem, a gente quis trazer esse conteúdo de fato para desmistificar algumas questões e é muito interessante porque, principalmente depois que eu fui trabalhar na indústria farmacêutica, eu percebi muitos mitos que aconteciam e muitas oportunidades de melhoria do ponto de vista de propaganda médica. E eu sou médico, tenho 20 anos de formado, já recebi muita visita e vou falar para vocês assim, recebi centenas de propagandistas e lembro de poucos que realmente conseguiram me tocar, digamos, do ponto de vista de qualidade. Então, a boa notícia de cara para vocês é que tem muita oportunidade. Né? E tem muita oportunidade pelo seguinte, pessoal, fazer um bom trabalho. Tinha um diretor financeiro de uma empresa que eu trabalhei, ele falava, trabalhar bem dá trabalho. Né? Então, assim, a grande mensagem que eu queria deixar logo de cara aqui para vocês, que quem basicamente faz o beabá, que é começar seu dia, terminar seu dia, e não tem, digamos, suor quando chega em casa, estudar, se capacitar, não vai conseguir fazer diferente. Essa que é a grande verdade. Tá? Então, de cara eu trago um pouquinho dessa notícia para vocês. Então, das visitas que eu recebi, a maioria era muito parecida, sem grandes diferenças, mas poucos conseguiram de fato gerar grande valor. E eu vi que aquelas pessoas eram diferenciadas. E aqueles que eram diferenciados, pessoal, eu vou te falar, eu ficava na expectativa do mês seguinte de receber aquelas pessoas, porque elas me geravam muito valor. Eu me lembro, na época do lançamento do Lipitor, para quem se lembra desse medicamento, que era um redutor do colesterol,
ele era um produto da Pfizer, e eu recebi a visita de um representante da Pfizer, esse cara era fenomenal. Então, assim, ele conseguia, eu normalmente, né, disponho ali de 5 minutos, né, para cada representante. Esse cara, ele ficava comigo 20, 30 minutos. Eu esquecia que o tempo estava passando com ele, porque ele conseguia me gerar tanto valor na visita e trazia informações tão ricas e conhecia profundamente, não só do produto, mas da patologia, conseguia discutir estudos clínicos comigo, né? Para quem me conhece sabe que eu gosto de estudos clínicos. Então, ele conseguia discutir estudos clínicos comigo e principalmente por isso ele conseguia ter muito da minha atenção, tá? Porque ele Então, estava pessoal, realmente te oferecendo alguma coisa que era diferente daquilo, né? Que você já estava recebendo o tempo todo, né? Ele conseguiu se diferenciar não por um preço, por uma apresentação, mas pela qualidade do que ele tinha para oferecer, não é? exatamente, exatamente. Eu não sei se você está conseguindo me ver agora, melhor? Aí, para mim, ainda está congelado. Bom, tá bom. Então, vamos continuar. Mas, assim, eu acho que a grande questão que eu enxergo hoje é, de fato, você tá trazendo alguma coisa que vai agregar valor. E é muito interessante porque o que acontece hoje? Eu vejo muito, e aí, pessoal, não é querer fazer nenhum tipo de crítica ou demérito para a área de treinamento, mas a área de treinamento da maioria das empresas, por mais legal que seja a empresa, que faça bastante treinamento, ela nunca vai dar todas as ferramentas que você precisa para o dia a dia de trabalho. Ela vai te dar, né, basicamente, né, o básico para você começar a trabalhar. Mas o resto, se vocês não correrem atrás, buscar e tentar se capacitar cada vez mais, não consegue fazer a diferença. Né? Então, No momento, doutor Alexandre, eu tenho até um pouquinho para falar sobre isso, porque o que eu percebo? Que o treinamento, ele se prepara para dar uma base, né? Um alicerce, para que você construa, tenha condições de construir as suas paredes, né? Porque ao mesmo tempo que o treinamento ele quer oferecer muita coisa, né? Ele quer entregar muito conteúdo, se a força de vendas não estiver disposta a absorver aquilo, a praticar aquilo, a gente fica no impasse, porque a gente não pode entregar muito porque a força de vendas não absorve, né? Então, a partir do momento que a gente tem uma força de vendas, uma equipe que está ali disponível, querendo realmente se desenvolver e crescer, para o treinamento é maravilhoso, porque aí você consegue ter uma área grande de trabalho. exato, exato. Eu concordo plenamente contigo. Outra coisa que o pessoal estava comentando aí, que é muito interessante, de você poder estar fazendo boas perguntas, isso é super importante. Então, o que acontece? A gente observa que existe uma tendência muito grande do representante, do consultor, de querer falar direto sobre o seu produto, sobre o benefício do produto. E o que acontece que eu percebi que era muito importante, tanto na minha época como médico recebendo visita e depois quando eu virei marqueteiro na indústria farmacêutica, que eu tinha que preparar a equipe. Tem uma coisa que é muito importante e é muito legal também, Liege, porque o que acontece? Até o pessoal do treinamento fala bastante, a gente tem que praticar a escuta ativa. Mas no conceito da escuta ativa, a gente tem que sempre fazer boas perguntas. Essa que é a questão. Para você conseguir, né, promover e perguntas abertas boas. Então, o que eu percebia muito? Né? O pessoal chegava e falava, ó, boa tarde, doutor, tudo bem? Aqui é o fulano de tal da empresa X. Ó, hoje eu vim falar do produto XYZ, que é fantástico para tratar isso daqui. Os estudos mostram isso, isso, isso. As pessoas, elas não chegam e perguntam, vem cá, doutor, qual que é o seu desafio para o tratamento dessa doença? Qual que são os principais desafios no manejo? Qual que é a maior dificuldade? Quando você Então, essas tratar perguntas uma são... patologia X, né? Qual que é a sua escolha? Né? Por que Exatamente. essa droga é a sua escolha? Né? Qual que é a sua necessidade? O que você precisa?
né? Entenda o cenário primeiro, Exatamente. depois você conseguir oferecer alguma coisa, né? Exatamente, isso aí é fundamental, sabe? Porque o que que acontece? A gente tem uma tendência, né, a gente fala indústria farmacêutica, de querer trazer a solução que ele acha que é a solução, mas às vezes para o médico não é. É. E eu vou te trazer um exemplo. Uma vez eu lancei um produto que era para lúpus eritematoso sistêmico, que era um anticorpo monoclonal, primeiro da classe para o tratamento dessa doença. Uhum. E a gente tinha uma mensagem que era basicamente para falar que aquele produto fazia o controle da atividade da doença. Só que o produto ele trazia outros benefícios, como melhora de fadiga, que é o cansaço, redução do corticoide, que o corticoide, todo mundo sabe que é um medicamento fantástico, mas traz muitos efeitos colaterais, digamos, eventos adversos graves. Então, teve um determinado momento, 6 meses depois do lançamento, que a gente percebeu que a gente tinha que mudar a nossa estratégia de posicionamento do produto. E nessa mudança de estratégia foi muito interessante, que a gente fazia perguntas para o médico e falava: vem cá, doutor, qual que é o seu principal desafio no tratamento do lúpus? E aí ele falava: cara, meu principal desafio é reduzir corticoide do paciente. Só que a gente, no começo, a gente ficava batendo no controle da atividade da doença. E para aquele cara, o importante era a redução do corticoide. E foi muito interessante que a gente tinha um VA que era grande pra caramba, e que dava várias opções, inclusive tinha uma página que falava de redução de corticoide. Então, para aquele médico, não adiantava ficar passando o VA inteiro, eu tinha que ir na página da redução do corticoide. O outro achava importante o quê? Redução da fadiga. Então, não adianta eu falava redução do corticoide, porque aquele cara que o importante para ele era a redução de fadiga. Isso Então, é a gente segmentar, né? Isso é segmentar uma visita. segmentar, Cliente segmentar. fazer uma visita para cada médico, né? Um atendimento para cada cliente. Com certeza, com certeza. Não dá para você Isso fazer aí que você falou, aliás, sair por aí metralhando todo mundo, né? Isso aí que você falou é super importante. Por que é super importante? Existe uma coisa que a gente chama que é curva de adoção da marca. E a curva de adoção da marca significa o seguinte: você vai ter médicos no seu painel que estão em patamares, estágios completamente diferentes. Você vai ter um médico que ele não é prescritor, vai ter que é um prescritor intermitente, vai ter um que é um prescritor frequente e vai ter um que usa como droga de escolha. Então imagina um dia que você visita 8, 10 ou 12 médicos que estão em diferentes estágios da curva de adoção. Você não pode entregar a mesma mensagem para todos os médicos, você tem que customizar essa mensagem. E nem entregar Isso daí, de amostras. Isso eu falo muito no curso, segmentação de material. Definitivamente. Então, às vezes, aquele material de ciclo, que isso é muito interessante, que a maioria das empresas trabalha com material de ciclo único, ele não customiza o material, não segmenta por curva de adoção ou por perfil do médico. E aí você, às vezes, está com material que ele não atende o médico que usa o medicamento como droga de escolha. Ou às vezes não atende o médico que não é prescritor. Então a gente tem que entender muito bem isso, em que estágio que o médico está na curva de adoção da marca, para você poder, sem sombra de dúvida, estar identificando e poder customizar a visita. E eu vou te falar também um exemplo. Quando eu estive na indústria farmacêutica, eu basicamente trabalhei em equipes de linhas especializadas, ou seja, consultores. Uhum. E eu vou te falar, eu saía muito no campo, eu ficava 50%, apesar de ser da matriz, eu ficava 50% do meu tempo no campo, porque no campo é que as coisas acontecem. Sim. E onde você pode ver se a sua estratégia está dando certo, se os materiais que você está desenvolvendo estão dando certo. E o que acontece? Eu via muitas... Você vive, né? A guerra. Exatamente, exatamente. E eu via muito pessoal que, inclusive consultores, que a gente saía para visitar o painel deles, né, os médicos naquele dia, aquele roteiro, os caras faziam 8 visitas exatamente igual, não customizava nada. E assim, era impressionante a dificuldade que às vezes a pessoa tinha nisso. E outra coisa que eu acho que é muito interessante, e eu comento muito nos nossos cursos, no treinamento que eu faço com a indústria farmacêutica, o que acontece aí que alguém até escreveu aqui, que é importante a questão de você gerar conexões.
E o gerar conexões, de você construir rapport. E construir rapport, pessoal, é o quê? É você fazer um mapeamento de stakeholder, você conseguir estudar quem que é aquela pessoa que você vai visitar, literalmente. Recentemente eu até publiquei uma coisa relacionada à gestão de contas chaves, mas o que que acontece? Eu, por exemplo, se alguém vai me visitar, essa pessoa ela tem que gerar uma conexão comigo. Gerar uma conexão que, pô, esse cara tem que saber qual que é o meu estilo de vida. Ele tem que... E hoje, pessoal, isso é muito fácil, está tudo na internet. Hoje Saber, pô, você tem acesso a tudo, né? Você pode dar um exatamente. Google na pessoa e saber muito sobre ela, no bom sentido, de poder se conectar com ela de uma maneira muito mais rápida e objetiva, do que ter que ficar fazendo perguntas, às vezes, meio óbvias. Né? E uma coisa muito boa também de rapport é o momento que você entra no consultório. Olha em volta, vê tudo que tem lá, se tem foto da família, se tem algum rótulo na parede, alguma coisa pendurada. Né? Ali também você consegue tirar muita informação. E a secretária também é uma excelente fonte, né? Exatamente. Então, pessoal, tem um trabalho, digamos, investigativo aqui que é super importante, porque tem uma coisa que se chama estilos comportamentais, onde cada médico tem um estilo comportamental completamente diferente. E você tem que saber qual que é o estilo de cada médico que você visita para você adequar a sua comunicação aos diferentes estilos comportamentais. Então, isso é super importante. Você só vai saber isso pesquisando, olhando o ambiente que ele está trabalhando, olhando, né, pesquisando redes sociais, por exemplo. A Liege, eu sei que ela gosta de vinho. Então, se eu fosse visitar Liege, o que eu ia fazer? Eu ia me preparar, tentar entender um pouquinho mais de vinho, né, para poder construir um rapport. E às vezes, pessoal, as primeiras visitas, eventualmente, é uma visita até de construção de rapport, para você criar conexão. E eu brinco muito com o pessoal, que eu falo, pô, o representante entra no consultório, ou o cara entra num hospital, em uma conta, ele já quer dar beijo na boca, sabe? Ele não quer nem botar uma música, né, sabe? Pedir alguma coisa para beber. Um clima, né? Não, cria um clima, já quer beijar na boca, sabe? Então, assim, essa questão de você, de fato, construir rapport e criar esse ambiente para você depois trazer, né, o seu produto ou algo que gere valor é super, super importante. Né? Hoje, o que está acontecendo? E o pessoal tem acompanhado. Eu me formei há 20 anos. Há 20 anos atrás, eu recebi um número X de representantes, mas recentemente você recebe muito mais. Por quê? O mercado hoje de indústria farmacêutica cresceu. Hoje, basicamente, no Brasil, a gente tem 100 empresas entregando, né, o mesmo material, os mesmos reprints. Então, como é que você faz para se diferenciar nesse ambiente? Porque antigamente, como é que era, pessoal? Há 20, 30 anos atrás, você lançava um medicamento antidepressivo, o seu concorrente ia aparecer só daqui a 5, 10 anos. Você ficava nadando de braçada. Hoje você lança um produto, no mês seguinte já vai ser seu concorrente, que às vezes é melhor que você, mais barato. Então, como é que você consegue... Isso está acontecendo no mercado de oncologia. Para quem acompanha oncologia praticamente, né, de 2 em 2 meses tem um lançamento. O pipeline de oncologia está gigantesco. Então, como é que você, nesse ambiente que está extremamente competitivo, você consegue se diferenciar e trazer, de fato, valor, né, na visita, gerar conexões, trazer valor. Então, isso aí eu acho muito importante, tá? Sem sombra de dúvida. E aí, Lege, também uma coisa que eu gosto muito de falar, isso é muito interessante, que quem estuda neurociência, eu venho estudando mais recentemente a parte de neurociência para entender um pouco mais. A gente normalmente, quando uma pessoa chega e você não conhece, você bate o olho, né, e mais ou menos 5 a 10 segundos você já vai, né, gerar, né, um perfil do que você acha daquela pessoa. Né?
você gosta ou não gosta daquela pessoa. Então posso bater o olho na Liege e falar, pô, cara, sei lá, não gostei da Liege, por algum motivo. Uhum. E isso acontece também com o médico quando alguém vai visitar ele. Aqueles 5, 10 segundos, o médico vai bater o olho num representante e ele vai, né, antes da pessoa falar, ele já vai falar, gostei ou não gostei dessa pessoa. Então tem uma coisa que eu falo muito com o pessoal, é que você nunca terá uma segunda chance de deixar uma primeira boa impressão. Que a primeira impressão é que fica. Você mudar uma impressão ruim é difícil pra caramba, essa aqui é a verdade. Dá muito mais trabalho do que você deixar uma primeira boa impressão. Então, o que eu costumo falar com o pessoal? Aparência é importante, pessoal, é importante pra caramba. Mas só aparência não te sustenta. Essa que é a verdade. Vale muito, né? Chega Então, tu sorrindo, tem que ter conteúdo. né? Chega Tem que disposto, ter. chega sorrindo, chega feliz fazendo o que você está fazendo, né? Eu já vi muita gente chegando reclamando, né? Ou da demora em atender, ou da chuva que está caindo, ou do sol que está muito forte. Meu, já tem paciente reclamando lá o dia inteiro, né? Que está com dor, que está com isso, que está com aquilo. Seja um momento de luz no dia, né? Chega lá bem, puxa um assunto pertinente, né? Conversa sobre alguma coisa que o médico goste. Tem muitas maneiras de você conseguir, nesses 10 segundos, trazer alguma coisa de diferente já pela postura, pelo jeito que você entra na sala, né? Por como você se apresenta. Isso é muito legal, porque, assim, às vezes tem médicos que você já está visitando há mais tempo, e você só bater o olho e você já percebe se o cara está num dia bom ou se está num dia ruim. Exatamente. E tem dias, cara, tem dias... né? A empatia, de você estar realmente preocupado com a pessoa que está ali, né? E conseguir ler isso e interpretar. Exatamente. Usar o seu tempo da melhor maneira. Não está num dia bom, não vai ser hoje que eu vou puxar para pegar um assunto denso, né? Hoje eu vou pegar mais leve, né? Exatamente, exatamente. Então isso é super importante mesmo, você conseguir identificar isso, e às vezes naquele dia você não vai fazer nem propaganda, você vai falar do jogo do Corinthians ou do pagode final de semana, vai falar de outra coisa, né? Mas você não tem pode virar rotina isso, né? Porque tem muita gente que acaba então não pode. rotina, que só quer falar disso depois, né? Não pode, mas assim, tem que identificar, né? Porque às vezes realmente não é o momento adequado, né? Mas dentro desse conceito que eu estava falando, aliás, que eu particularmente considero muito importante, a pessoa ter realmente uma postura legal, né? Ter uma energia boa, mas ter conteúdo também, ter repertório. Claro, o conteúdo depois, né? Exatamente. Então, eu já tive situações de pessoas que, né, você chegava lá, se identificava, né, nesse visual aí de, né, bater o olho e falar, pô, legal, me identifiquei com essa pessoa. E depois, quando começava a ter perguntas, objeções e tudo mais, essa pessoa não conseguia se sustentar. Então, eu falo muito nos treinamentos que eu faço, que é o seguinte, você tem que parecer do ponto de vista de ter uma imagem legal, né, se cuidar, ter uma energia bacana, mas você tem que ser também, você tem que ter conteúdo também. Porque se não tiver conteúdo, o seu parecer ele vai ser desconstruído. Definitivamente ele desconstrói, tá? Não se mantém. Então, não se mantém. Então, quando começar a surgir perguntas, né, objeções, etc., se você não estiver bem preparado, aquilo ali é rapidamente desconstruído, né? Rapidamente desconstruído. E vai ser muito difícil, assim, você ter uma segunda oportunidade, muitas vezes, de quando você for levar um conteúdo diferente, que o médico te fizer uma pergunta, tá tudo bem se você não souber, dizer, doutor, hoje eu não tenho essa informação, eu vou voltar, vou me informar e vou voltar, tá tudo bem. Agora, se você se aventurar a responder e a sua resposta for rasa, aí vai ser muito difícil você reconquistar a confiança desse médico, não é? É verdade. É verdade. Isso aí é muito interessante, né? Voltando no conceito de fazer boas perguntas. Uma coisa que eu sempre comento
né, principalmente para quem trabalha com reprint, né, que são artigos científicos, a gente tem uma tendência a querer levar o que é mais importante daquele artigo, e ok, tá certo. Mas a gente nunca chega e pergunta para o médico: doutor, quando você vai ler um estudo, o que você considera de mais importante? O que você valoriza mais? Então, pessoal, já deixa essa dica, que essa dica é super importante. Porque às vezes o que ele valoriza não é o que você está apresentando. Às vezes é o E aí você não consegue... Às vezes é a metodologia, Exatamente. só para que eles possam entender melhor, né? O N é o número de pacientes Exatamente. considerados, né? Qual foi o método, se o desvio padrão estava bom. Então, tem uma série de coisas dentro de um estudo científico que as pessoas valorizam, umas mais uma parte, outras mais a outra, outras só querem saber do resultado, né? Outras já estão mais interessadas em como isso foi construído. Então, precisa entender primeiro. Exato. E conhecer o estudo inteiro. E isso daí... Exatamente, saber interpretar bem o estudo, conhecer o estudo, mas você tem que saber se aquela pessoa do outro lado, o que ela valoriza, o que é importante para ela. Porque às vezes você, numa pergunta simples dessa, você pode fazer, doutor, para você o que é importante no estudo clínico? Ele pode falar, ó, o tamanho de amostra, que é a quantidade de pacientes, como é que foi feita a metodologia, ele pode falar que é o p-valor, né, que é o p que a gente avalia a significância estatística, que é a probabilidade, ele pode falar que é intervalo de confiança, ele pode falar uma série de informações que, se você não fizer essa pergunta, às vezes você está levando a informação que não interessa para ele. Exatamente. E eu vou falar para vocês, assim, na minha experiência, eu nunca vi ninguém fazendo essa pergunta. Devem estar fazendo agora porque eu já dei essa dica. Ela já vem dando essa dica para as pessoas que já fizeram treinamentos comigo, mas assim, eu nunca recebi essa pergunta. E aí, já pegando um gancho aqui também, eu quando trabalhava como diretor de hospital, e aí a gente já está falando do mercado que é o mercado de contas, mercado de no retail, esse mercado hospitalar, eu nunca recebi visitas de alguém me perguntando qual eram os problemas que eu vivenciava no hospital. E eu estou falando isso aí por quê? Porque o ambiente da saúde suplementar, que é dos planos de saúde, ele vem mudando drasticamente e vem comprometendo muito a margem dos hospitais. Uhum. Hoje à tarde eu estava conversando com um dono de um hospital em João Pessoa, na Paraíba, que ele me ligou para a gente poder falar sobre isso do ponto de vista de consultoria, porque os donos de hospitais, os gestores de hospitais, os caras estão super preocupados, porque os modelos estão mudando. E aí o que acontece? Os representantes que trabalham com linha hospitalar, os caras só pensam em vender produto. E ele não consegue gerar conexão, porque ele não pergunta quais são as dores dos gestores. Né? Alguma solução para o hospital. Exatamente. O que está precisando. Ele fala, exato, ele fala, cara, eu posso te ajudar com isso. Se você tem um problema assim, eu posso te ajudar com isso. Então, ele só quer, como eu falei, chegar lá e dar o beijo na boca. Né? Mas ele não quer preparar o ambiente. Então, isso é uma... Então, assim, eu quando estava como gestor de um hospital, eu percebia muito isso. E, obviamente, que isso gera dificuldades. Principalmente dentro de uma conta, que uma conta você tem lá um ambiente de vários stakeholders, né, que é o hospital, como é que funciona? Você tem que padronizar o produto, botar em protocolo, tem a comissão de padronização, tem uma série de questões que, às vezes, a decisão não está na mão de uma pessoa. Mas você tem que fazer todo esse mapeamento de stakeholders, saber quem são os decisores, quem são os influenciadores daquela conta. Para você, às vezes, uma pessoa que é um decisor, ele pode ser um bloqueador da sua padronização. Uhum. E ele está te bloqueando simplesmente porque você não fez uma conexão legal com ele. E eu estou falando isso aí, eu tive uma experiência muito interessante nesse hospital, porque veio um produto de uma empresa, que era um antibiótico que tinha sido acabado de ser lançado, e fomos para a comissão de padronização, né, todo mundo a favor da padronização do produto, e eu fui o bloqueador.
né? E a conclusão final é que não padronizou o produto, porque eu bloqueei a padronização. Porque, obviamente, eu dei todos os meus motivos, mas não houve um trabalho, né, completo na gestão daquela compra. Uhum. Né? E, doutora Alexandre, Então, tem aqui uma pergunta da Larissa que eu gostaria que você respondesse como médico. Pode certo. ser? Ela Claro. viu de cara com essa pergunta num processo seletivo e eu acho que seria muito interessante se você pudesse ajudar, não só ela, mas todo mundo que se interessou pela pergunta. Né? Se o médico pedir para você sair da sala porque ficou nervoso com alguma informação durante a propaganda ou com alguma informação que tinha no VA, qual que é a melhor atitude? Né? Quanto tempo depois você acha que seria interessante ela voltar? Se ele ficou irritado com alguma com a postura, alguma coisa que o propagandista falou ou que mostrou no VA, né, uma criança chorando, alguma coisa assim, não gostou, ficou muito nervoso, muito irritado, mandou o propagandista sair da sala, e aí? Como é que faz para retornar, né? Isso. Assim, eu particularmente nunca vivi essa situação, mas eu acho que vai ter que depois restabelecer a conexão, né? E aí eu acho que vai ter que ter várias estratégias. Uma das estratégias que eu vejo, que eu comento muito, é você mapear a rede de influência dessa pessoa. Uhum. E o que é o mapeamento da rede de influência? Todo mundo é influenciado por alguém. Você, né, Liégia, com certeza tem alguém que influencia ela. Eu tenho pessoas que me influenciam e os médicos têm pessoas que influenciam eles. Então, eu vejo muito... isso aí é um papel que pouca gente faz, tá, pessoal? E é super importante você mapear quem influencia aquele médico. Uhum. Porque nesse mapeamento, às vezes você tem uma pessoa que pode te ajudar, um outro médico, no caso, a você se reconectar com ele. Porque essa situação é uma situação meio complexa, né? Porque houve ali uma quebra de confiança ou de relacionamento, alguma coisa, e para você se reconectar, às vezes você precisa de ajuda. Uhum. Alguém para poder te ajudar nesse momento. Ou às vezes você até tirar a pessoa daquele ambiente, né? Eu acho que a primeira coisa, se o médico está irritado, é realmente sair da sala. Né? Não tentar... Não, tem que sair. Naquele momento ali, é sair, e depois eu acho que também a secretária pode ajudar muito, porque ela conhece muito bem, né, o profissional com quem ela trabalha. Conhece. Então, às vezes, perguntar para ela o que foi que aconteceu, né, se ela pode conversar com ele, descobrir qual que foi que causou isso, e evitar. Se o problema está no material de marketing, no Visual Aid, alguma coisa, não abre o Visual Aid. Né? Faz uma propaganda só no papo, não tem problema nesse caso. Né? Então, acho que entender a situação. Né? Só para você ter ideia, meu pai era médico também. E meu pai, a secretária dele trabalhava há 28 anos com meu pai. Então ela sabia tudo, né? Exatamente. E tem secretárias assim também, né? Que conhece, ela até te dá um toque, pô, o doutor não gostou disso daí que você fez, ela te fala isso, né? Mas isso que você comentou, aliás, também é super importante. Eu tenho até um vídeo que eu compartilho com o pessoal, que assim, quem trabalha com vendas, ela tem que saber dançar todos os ritmos da música. Essa que é a verdade. Então, tem situação... da música mesmo, né? Exatamente. Né? Então, você está dançando tango, né? De repente mudou ali para pagode ou qualquer outra coisa, você tem que saber se adaptar. Então, como você falou, às vezes tem gente que só consegue trabalhar, fazer propaganda com material, mas tu tem que saber, tem que estar preparado. Cara, se esse cara não gosta que abra material, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou customizar? Ele que vai mandar. Então, vai abrir. Ele que manda ali, né? Você está na casa dele. Exatamente. Então, assim, isso é muito legal que você comentou, porque você tem que estar preparado, cara. Se eu tiver que fazer a propaganda sem material, sem um suporte, no material físico, como é que eu vou fazer? Isso é muito interessante, principalmente para quem trabalha em hospital escola, né, que em Ribeirão acontece bastante isso aí, nos corredores, que você... no HC acontece muito isso. Você está no corredor ali, são vários, às vezes, faz aquela juntada de residente, que às vezes você tem que falar,
né, sem material. O cara Tem está ali passando ali pelo corredor. todo mundo, você não vai olhar para a bolsa, você não pode perder a conexão do olhar ali com eles, porque senão eles vão seguir o corredor. Então, olha, o recado hoje já vai com o negócio pronto, né? A missão hoje é Exato. trazer essa informação, né? Tentar tirar Exato. alguma coisa ali e estar preparado mesmo, de fato. Aí o Teco Bortolucci trouxe uma pergunta interessante também. Posso fazer? Claro, vamos lá. Ele quer saber como você vê o novo meio de propaganda médica remota e quais as principais dicas que você pode passar para um neófito. Bom, eu vou dar minha opinião pessoal sobre o que o pessoal chama de rap virtual. Eu particularmente não gosto, e tem muita gente que fala que isso aí vai substituir o propagandista. Eu particularmente acho que o propagandista, ele nunca vai ser substituído. Ele, na minha opinião, ele é substituível. Eu não consigo ver o propagandista sendo substituído por uma ferramenta remota. Não consigo ver. A ferramenta inclusive para auxiliar, né, para somar. Mas eu já vi muitos atores tentando fazer essa substituição e tendo que voltar atrás. Porque nada substitui o olho no olho, o contato humano, a troca de informação, o relacionamento. Né? Por mais que seja a distância, não é a mesma coisa. E eu também fico totalmente tranquila em saber que o que vai acontecer é profissionalizar cada vez mais essa posição. Não vai ter mais espaço para criador de caixinha. Né? A gente vai precisar cada vez mais preparadas. Exatamente. Assim, eu vejo como algo complementar, não vai ser excludente, mas eu não gosto. E, inclusive, recentemente conversei com colegas meus de uma empresa que veio com essa proposta e falou, cara, é péssimo, é uma coisa assim muito, muito, muito ruim. Tá? Então, assim, eu acho que talvez em alguns cantões do Brasil pode ser uma opção, porque é impossível chegar lá e ter médico, pode ser uma situação assim. Eu, numa das empresas que eu trabalhei, a gente tinha uma proposta dessa, mas eu não vejo substituindo. Para mim, é insubstituível. Com relação a dicas para neófitos, eu acho que é muito nessa linha que a gente está falando. Né? Uma coisa que eu não comentei, mas que eu particularmente acho muito importante, é as pessoas garantir a credibilidade da mensagem e da sua imagem. Que quando eu falo de credibilidade, pessoal, é o seguinte, a credibilidade é algo extremamente pessoal, eu não posso transferir a minha credibilidade. Aliás, não pode emprestar a credibilidade dela para mim ou eu emprestar dela, é extremamente pessoal. E isso aí é muito interessante porque quando você entra no setor, no segmento da indústria farmacêutica, você pode rodar por várias empresas, mas a imagem que fica é sua. Então, é super importante vocês construírem muita credibilidade. Porque eu me lembro, eu falava muito com o pessoal, as pessoas sempre vão lembrar de você, ou positivamente ou negativamente. Então, façam que se lembrem de uma forma positiva. Construir essa credibilidade é um processo, o nome já diz construção, né? Então, sempre ser verdadeiro, né? Sempre estar ali de verdade, sempre entregar informações das quais você se garante que sejam reais. Né? O que você prometeu, cumpra. Se prometeu um original, se prometeu um estudo, se prometeu um dia de produto, cumpra rigorosamente. Isso te dá credibilidade. Recebeu uma pergunta, responda com responsabilidade, com conhecimento de verdade. Eu prefiro 1000 vezes que a pessoa diga, não tenho essa resposta, vou buscar e trago na próxima visita, do que falar bobeira, né? E eu, às vezes, nunca consegui aprofundar. Às vezes, o médico sempre tem questões e a pessoa nunca consegue aprofundar, porque está sempre rasa. Né? Isso dificulta muito criar essa credibilidade com a classe médica. Isso é um bom ponto. E aí eu vou aproveitar e até tocar num assunto que vai fazer uma conexão com isso que você falou. Porque existe uma coisa que a maioria das pessoas tem muita dificuldade de fazer, que é o tal do planejamento de visita.
O planejamento de visita, pessoal, assim, é uma das coisas que, na minha opinião, é algo mais importante na propaganda médica. Você, de fato, se planejar, fazer um bom planejamento de visita. E o que acontece na maioria dos... o que acontece na maioria dos casos é o seguinte: o planejamento da visita que a pessoa faz é na antessala. Ela não se planejou. Então, esse planejamento, a maioria das vezes, tem que ser na noite anterior, de você olhar seu roteiro no dia seguinte, você pegar, né, as anotações que você tem, ver se, como a Liege falou, às vezes você tem uma pergunta que o cara fez que você não conseguiu responder, mas que você já tem a resposta, e você tem que olhar, pô, amanhã eu vou visitar esse médico, esse cara me perguntou, já estou aqui com a resposta, ou já tenho um material que vai responder, e você tem que se preparar antes. Só que se preparar antes, né, você vai ter, muito provavelmente, chegar em casa e se preparar para isso. Não é chegar em casa e... Tá, eu acho que você tem que fazer o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, mas quem consegue fazer isso, pessoal, você pode ter certeza que se diferencia. E Se não precisa nem diferencia, porque... chegar em casa, né? Tá esperando ali no consultório, precisa solicitar um e-mail para o científico, já escreve ali, o iPad tem todas as ferramentas que você precisa, você já manda um e-mail para a pessoa responsável, ela já te manda no e-mail de novo, você pode já encaminhar para o médico para ele fazer uma pré-leitura, para quando você voltar, vocês já poderem discutir sobre esse assunto juntos. Né? Isso vai gerar valor. Né? E não só chegar, olha, eu pedi lá, viu, a hora que chegar eu te mando, porque você só viu que tinha que mandar o estudo antes de entrar na sala, não deu tempo. Mas você tem que dar uma enrolada para o próximo ciclo, né? E aí você vai perdendo muito tempo patinando, né? Não colocando, porque eu falo que um propagandista efetivo, ele constrói, cada visita ele põe um tijolinho diferente na parede, né? Ele não começa do zero, é como se fosse uma série. Tem o primeiro episódio, o segundo, o terceiro, você vai continuando aquele trabalho com ele, né? Mas tem gente que não, que faz, conta o primeiro episódio todas as vezes, e aí o médico já não aguenta mais assistir a mesma coisa, né? Ele quer seguir. Exatamente. Isso é muito importante. Eu me lembro uma vez que, na minha época de indústria farmacêutica, a gente tinha recebido um material da Global, que era um Visual Aid, basicamente as mesmas informações do Visual Aid anterior. Então, assim, a gente teve que reconstruir, fazer uma coisa local. Eu falei, cara, não adianta eu levar essas informações, que isso aí eu já levei. Eu tenho que trazer dados, informações novas, né? Então, isso é super importante. E aí, quando a gente fala também dos estágios de construção de relacionamento, isso é muito interessante, principalmente quando a gente fala de contas, quem trabalha com hospitalar, você tem um primeiro momento do estágio que você quer ser um fornecedor. Depois você tem um segundo estágio que você consegue virar um fornecedor. Depois tem outro estágio que você vai virar um fornecedor de referência. Aí depois você tem outro estágio que você vira o fornecedor de confiança daquele cara. E tem um outro estágio, que é o último, que a gente chama que você vira um parceiro estratégico. E aquele cara, às vezes, ele até te chama para tomar decisões. Porque ele confia tanto em você, você conseguiu evoluir tanto, virou um parceiro estratégico para ele, que ele te convida para tomar decisões. E isso é muito interessante, Led, porque existe uma máxima que acontece muito na indústria farmacêutica, que a gente chama que você tem que escolher o que você quer da vida. Ou você quer margem ou você quer volume. Porque provavelmente você não vai conseguir ter os dois. E aí, quando você consegue, nesse momento, de virar um parceiro estratégico, de trazer valor para aquela conta, você, às vezes, não fica nesse dilema de margem e volume. Porque esse cara fala, esse cara é um parceiro importante para mim. E então, às vezes, você não fica mais queimando desconto para agregar valor, né, na sua visita, porque ele já olha... Você vira um número, então, quando dá desconto demais em algum produto você está desvalorizando, você está dizendo que aquilo não é bom o suficiente para que você cobre aquilo que você cobra, né? E aí a sua clientela vai desvalorizar
o seu produto É, do mesmo jeito que você está desvalorizando é, oferecer ele pela metade do preço, por exemplo. é. Sim, sim, porque o que acontece? Tem até uma máxima que o pessoal fala, ou você é diferente ou você é mais barato. É, E tem essa máxima que o pessoal fala, mas o que acontece? Às vezes você pode ter um produto que tem, né, cópias e vários outros que propõem a mesma coisa, mas o seu serviço ele é diferente. E pelo fato de você prestar um serviço diferente, não especificamente pelo produto, de você agregar valor pelo seu conhecimento, muitas vezes você não precisa ser mais barato. Não precisa, porque você, o seu conjunto, o produto e você gera valor e você se diferencia. Então isso eu comento muito com o pessoal, sabe? é. E aí, mais uma vez, para você se diferenciar, você tem que ter repertório, conteúdo e entender as dores do outro lado, né? A gente tem uma pergunta aqui bem interessante, é do Sarok. Sarok está aqui, né? Uhum. A pergunta é: quando o produto é muito maduro e o médico já conhece mais do que o próprio laboratório, como abordar? Eu tenho algumas sugestões, mas eu quero ver as suas primeiro. Cara, é difícil isso, né? Porque tem várias situações assim. E quando o produto ele fica tão maduro, esse médico ele já tem tanta experiência com o produto, inclusive experiências off-label. Uhum. Posso falar até vários casos meus, assim, né, de produtos que eu já até utilizava off-label de tanta segurança, experiência que eu tinha com o produto. E eu vou falar da minha opinião, tá, sobre isso. E é muito legal essa pergunta, Sarok, eu agradeço você ter feita, porque o que eu vejo hoje? Eu me lembro, recentemente eu recebi a visita de uma empresa exatamente nessa situação que você falou. Eu vejo a grande necessidade das pessoas se reinventarem. E qual que é a grande necessidade das pessoas se reinventarem? Cara, não dá, por exemplo, para você fazer um mini meeting para poder falar daquele produto que não tem mais nada novo, né? Assim, tem que mudar, sabe? E aí, o que eu vejo hoje? Os médicos, eles acabam indo num mini meeting desse mais pelo restaurante, pela comida, do que pelo... Mas é verdade. Ou às vezes vai pelo Não, acaba representante, assim. né? Ah, eu sei que, que é importante para ele que eu vá e tal, e aí acaba indo, né? É. Mas é assim, eu tô sendo sincero Mas aqui, é né? Então, assim, o cara verdade. fala, vem cá, cara, pô, no Rubaiá, se for no Rubaiá, eu vou. Mas, assim, o que eu vejo nesse momento, quando você já tem produto extremamente maduro, não tem mais informação nova, eu acho que tem que começar a criar coisas que geram valor para o médico. Então, não especificamente do ponto de vista de propaganda médica, mas estratégias da empresa. Então, às vezes você pode fazer um mini meeting que não é para falar, por exemplo, do produto, mas para falar de, sei lá, de marketing de consultório. Exato. Ou você fazer coisas diferentes, né? De falar de marketing médico. Especialista em finança ou em venda, É, porque, né, às vezes, alguma coisa dependendo da assim. especialidade do médico, ele precisa vender alguns procedimentos também. Exatamente. Então, assim, trazer coisas que vão agregar valor para ele, né, para a profissão dele, mas não especificamente do produto. Para quem trabalha com contas hospitalar, cara, vamos fazer algo aqui para falar de novos modelos de remuneração entre operadores de plano de saúde e hospitais. Fazer alguém que possa debater desse assunto. Porque chega um momento que você não tem mais nada para levar. E aí eu vejo a necessidade da indústria farmacêutica e do caso do representante se reinventar. E até desafiar a empresa de pensar diferente. Sabe o Porque que eu se consegui, eu... doutor Alexandre, com essa questão de produtos que já estão há muito tempo no mercado, eu comecei a perguntar quais eram os principais momentos em que aquele medicamento era escolhido para prescrição. E aí eu fui entender que alguns médicos pensavam em uma patologia, outros pensavam em outra patologia. E aí o que eu comecei a fazer? Cruzar. Ah, doutora, que bom que você gosta para essa patologia, mas sabia que dá para isso também? Lembra que dá para isso também? Uhum. Assim, tipo, trazer, tentar aumentar o leque de prescrição daquele mesmo produto, né? Às vezes até indo para Sim, off-label,
né? Que como já é muito conhecido, os médicos ficam mais seguros em testar coisas diferentes É, com drogas que já são consagradas. é, Então, eu acho que é. esse é um caminho também. Isso é muito interessante, porque às vezes ele pode ter, isso que você falou, isso acontece mesmo. Às vezes ele tem uma experiência muito boa num determinado perfil de pacientes, mas no outro ele não tem. Então ele pode migrar para aquele outro perfil. E, e aí, fazendo um gancho aqui, até recentemente publiquei uma postagem sobre a tal da teoria de Rogers, e aí é muito ligada a lançamentos de novos produtos, produtos de conceito. E o que acontece? Essa teoria de Rogers, ela fala o seguinte: você normalmente tem 15% dos médicos, que é a teoria de difusão de tecnologia. Tem 15% dos médicos que são os caras inovadores, que você vai lançar um produto, cara, você quer ser o primeiro a prescrever aquele Os produto early que está sendo lançado. adopters. Que são os early adopters, os trialists, né? São os caras extremamente inovadores. Mas tem 85% dos caras, dos médicos, que eles ficam ali esperando para saber como é que vai ser as experiências. Eles dependem, né, de recomendações e saber das experiências dos outros para começar a prescrever. E eu vou falar do meu perfil de médico. Eu era um cara que estava nesses 85%, porque eu não gostava muito de ser o early adopter, o inovador. Eu queria saber, cara, como é que esses caras estão tendo experiências com o produto. E aí, isso é muito importante, pessoal. Por quê? Porque às vezes você continua batendo na mesma tecla, só levando material promocional para esse médico, mas ele está esperando saber como é que foi a experiência de alguém. E aí você vai ter que, dentro da sua estratégia, colocar um médico que já tem experiência em contato com esse cara, ou o marketing desenvolver um material que mostra já uma experiência de alguém com aquele produto. Então isso é uma coisa que acontece muito. Tá? E aí entra novamente no conceito de segmentação do painel médico, porque às vezes você está visitando um cara 2, 3 anos no seu painel, e está lá, o cara não prescreve o bendito do produto. E aí vem, né, o cara, pô, vamos tirar esse cara do painel. Eu falo, não tem que tirar, você tem que saber se você está entregando o que ele quer, porque ele quer saber experiências. É isso que ele quer saber. Ele não quer mais saber de dados científicos do produto. Você pode levar mais 3 artigos científicos para ele, ele não vai se movimentar, porque ele quer saber experiências. Exatamente. Tá? Aí que entra entender o perfil de cada médico, né? Inclusive no DISC, quais são os mais regras, mais conservadores, para a gente respeitar Exato. esse tempo deles. Doutor Alexandre, nossa live vai derrubar. Vamos voltar para falar da cannabis? Que tem aqui uma pergunta muito interessante da cannabis. Vamos, cannabis e vamos lá. E vamos falar um Como é pouquinho que eu de faço? Eu mercado. volto aqui? Hã? Como é que eu faço? Eu volto aqui? Como é que é? Eu vou derrubar ela, aí eu vou voltar ao vivo e a gente faz igual. Você Tá me bom, manda um oi beleza. e eu te conto. Combinado. Tá bom? Combinado. Obrigado. Gente, tô esperando Ok, todo mundo, hein? vamos lá. Tô aqui de volta. Estamos de volta. Viu? A segunda vez é bem mais simples, né? A gente vai aprendendo. O Wagner tá aqui. Oi, Wagner. O Wagner é um propagandista agora na linha especial, né, de oncologia, e ele tá aqui falando alguma coisa sobre o assunto passado, de uma forma a fomentar o médico. Acho que ele vai acrescentar mais. Ah, legal. Assim que chegar o restante da pergunta, a gente volta. Ok, O pessoal tá chegando. ok. E eu gostei muito da pergunta que tinha lá sobre cannabis, se como neófito, se poderia ser. E esse é um assunto que a gente falou bastante semana passada, né, no nosso encontro. Sim, E sim, são muito boas notícias que vêm por aí, né? Se a gente puder sim, falar sim. rapidamente. Vamos lá. Bom, pessoal, o que aconteceu recentemente, agora em dezembro, teve uma resolução da diretoria colegiada da Anvisa autorizando a comercialização do cannabis com fins medicinais aqui no Brasil. Então, esse mercado é um mercado completamente novo para a gente. Nos Estados Unidos já é um mercado que vem crescendo,
onde basicamente 75% desse mercado mundial é nos Estados Unidos. Mas agora no Brasil, a pessoa vai poder comercializar, não vai poder plantar cannabis aqui. E esse mercado ele vai ter especificamente algumas indicações terapêuticas, vai ser extremamente regulado. E o extremamente regulado diz o que? Esse produto vai ser um produto que ele só vai poder ser dispensado sob receita especial, então tem aquela receita tanto amarela quanto a azul. Uhum. E essa receita tem que inclusive, né, totalmente controlada. Totalmente controlado. E essa receita tem que ser atualizada a cada 2 meses, ela só pode ser prescrita pelo médico assistente que acompanha esse paciente. E o que acontece? Já antecipando, não vai ter amostra grátis nesse mercado. Não então, vai ter, não adianta, né, ficar felizinho. A GIA não vai ter, a GIA não vai ter. Então, assim, mas o que a gente vê? Esse mercado, pessoal, ele é um mercado que vai ser muito de conceito, porque a cannabis, o canabidiol, no caso, que é o extrato da cannabis, ele vai ser um conceito completamente novo de tratamento de determinadas condições. E aqui significa o quê, pessoal? A pessoa vai ter que ter muita preparação. Então, eu vejo muito mais um perfil de consultor, porque além do conceito, existe um preconceito. Né? Um preconceito da sociedade, um preconceito dos médicos que vai ter que ser quebrado. Eu tenho atualmente do paciente também, do paciente, do cuidador, do paciente. Então, assim, tem preconceitos que vão ter que ser quebrados. Eu tenho atualmente 2 alunos... Para criança, né, com epilepsia, não é isso? Epilepsia refratária, né, espasmo por esclerose múltipla, uma série de indicações. E atualmente eu tenho 2 alunos da Tense que já estão trabalhando nesse mercado de canabidiol. Começaram exatamente agora, em dezembro. E esse mercado ele é muito interessante, que ele vai movimentar bilhões e bilhões. Então a projeção até 2024 é de mais ou menos 100 bilhões de dólares, o mercado mundial. E para quem é da área da saúde, pessoal, a boa notícia também é que esse mercado vai demandar de MSL. O MSL, para quem não conhece, que é o Medical Science Liaison, mais conhecido também como gerente médico de relacionamento, que é uma pessoa que tem formação na área de saúde, qualquer tipo de formação, e que visita especialmente líderes de opinião para falar sobre ciência, dados científicos. E esse mercado ele vai demandar também esse tipo de profissional. E o mais interessante, que a gente até conversou na semana passada, aliás, de outro grupo que a gente tem, o que acontece? Todo mundo aqui sai do zero. Porque quando você vai, por exemplo, trabalhar numa... Cannabis, ninguém tem experiência com cannabis. Então, quando você vai trabalhar, por exemplo, numa linha especializada, normalmente o que o pessoal fala? Eu quero contratar alguém que já tem experiência nessa área. E na cannabis ninguém tem experiência. Então, você pode ter, inclusive, uma pessoa neófita bem preparada que pode trabalhar com cannabis. Tá? Exato. Se a pessoa... Independente se às vezes a pessoa está aqui, poxa, eu não tenho experiência para ser um consultor. E eu não sou formada na área de saúde, então também não vou poder entrar nesse mercado, não é para mim. Ei, calma, vai ter muita oportunidade, vai ter muito propagandista subindo para as linhas mais técnicas, né, como MSL, consultor, e vai abrir muita vaga para propagandista que o seu perfil encaixa. Vai. Isso daí, aí, já entrando nesse gancho, fugindo um pouquinho da cannabis, o que está acontecendo quando a gente vai falar do pipeline das empresas? E para quem não conhece o conceito do pipeline é toda a linha de desenvolvimento de produtos, medicamentos ou materiais médicos. Quando a gente olha especificamente para medicamentos, principalmente as big pharmas, e as multinacionais, esse pipeline que está sendo desenvolvido, ele está muito alavancado na área de oncologia, hematologia, doenças raras e imunologia.
Então, no passado, pessoal, que essas empresas faziam antihipertensivo, esses caras não estão mais fazendo isso. E por quê? Porque a gente está vendo nitidamente que está mudando o quê? A pirâmide etária. A população está envelhecendo mais. E para 2050, 2060, aqui no Brasil, a pirâmide etária aqui no Brasil, a gente vai ter mais velhos do que pessoas jovens. E com o aumento da sobrevida das pessoas, o que aconteceu? Aumentou a incidência e prevalência das doenças oncohematológicas. E, obviamente, que os laboratórios farmacêuticos, eles perceberam isso e está migrando muito o pipeline para essas linhas. Então, essas linhas elas vão demandar o quê? Consultores técnicos. Eu mostrei nessa nossa reunião semana passada o pipeline de várias Big Pharmas e vai ter muito produto chegando no mercado, novas indicações, muita coisa, muita coisa. Então, a boa notícia, pessoal, é o seguinte, para quem já está no segmento, e aí eu gosto muito de falar o seguinte, você tem que antecipar o movimento. Não adianta quando começar a surgir vaga, você falar, agora eu vou me preparar para ser um consultor técnico. Você tem que se preparar agora. Tem que começar a se preparar agora, que as vagas vão surgir, vocês podem ter certeza. Então, para quem está hoje na indústria em linha regular, farma, a oportunidade para virar consultor técnico é muito grande. E qual que é a boa notícia para o neófito? A boa notícia para o neófito é que como vai gerar esses caras que hoje estão na vaga de farma, linha regular, eles vão subir, vai abrir as oportunidades para essas linhas farma. Então, pessoal... Basta a linha farma já estar expandindo muito, né? Já tem muitas oportunidades, muitas empresas expandindo, o ano já começou bombando, né? De vagas, de processos, os alunos, já tem aluno que foi aprovada hoje, então estou super feliz. Eu vi. Eu tenho uma 3 ainda que nem terminou o curso, já está dentro, né? E não é a primeira. Não, fenomenal. Então isso é muito legal. O mercado está super aquecido. Aí vem o mercado de linhas especiais se aquecendo também. Então vai ter muita gente da linha regular, da farma, subindo para essas linhas especiais. Então, além da expansão natural, ainda vai ter todas essas outras oportunidades que as pessoas vão poder ascender também, né? Fazer a transição. E a preparação é uma chave importantíssima. Para o propagandista que quer ir para linhas especiais, uma especialização nessa área é extremamente importante, porque você vai passar o dia falando de estudos científicos, estudos clínicos. E se você não souber entender, interpretar e discutir, você não tem chance de fazer um bom trabalho. Então, com certeza. Entra a parte do profissional que já está dentro da indústria buscar especialização. Isso é um assunto que é extremamente importante e que eu vejo muita gente abandonando. Né? Já estou dentro, estou dando resultado, é só isso que eu preciso. Não, você precisa estar evoluindo sempre, né? Olhando para os lados, vendo aonde o mercado está indo e aonde você quer ir com a sua carreira. A maioria dos profissionais hoje que estão na indústria não sabem para onde eles querem ir. Né? Não tem uma previsão, não tem nem um plano de carreira traçado para eles mesmos. E isso é muito complicado. Né? Então, o momento exige preparação de todos os lados. Né? Porque a muito boa parte da linha farma também espera profissionais prontos, porque os gestores eles têm muito pouco tempo como propagandista para formar do zero um profissional. Então, se ele já vem com uma bagagem, se ele já vem com noção do que é o trabalho, conhecendo os desafios, as ferramentas, né, e como executar, mantendo uma ideia com alicerce bem pronto, é muito mais fácil para o GD subir as paredes do que ele começar do zero. Então, é oportunidade para quem está tentando entrar e para quem já está dentro, né, de sempre buscar especialização. Com certeza, com certeza. E quando a gente fala, por exemplo, de consultor técnico, hoje eu vejo 3 competências, na minha opinião, que são essenciais para quem quer ser consultor técnico. Como essas linhas são especializadas, você bem disse, esse cara fala muito de estudo científico, esse cara tem que saber bem interpretação de estudos clínicos, conhecer bem esse conteúdo. Essas linhas, uma característica fundamental dessas linhas são todas linhas do que? Acesso dependente, ou seja, esses medicamentos eles são subsidiados ou pelo SUS ou pelos operadores de plano de saúde, então essa pessoa tem que saber muito bem
como é que é o sistema de saúde no Brasil, quem que são, né, os pagadores, conhecer muito bem essa dinâmica do sistema de saúde e gestão de contas chaves, que eu acho que é muito importante, porque quem trabalha, por exemplo, com oncologia, ele tem que fazer gestão de quê? De clínicas de oncologia, de hospitais de oncologia. Quem trabalha com imuno, clínicas de infusão. Quem trabalha com doenças raras tem que fazer também gestão de clínicas, né, de departamentos regionais de saúde. Então, essas competências são super importantes. E hoje, o que a gente observa, como você bem falou, essas linhas, o cara já espera pessoas preparadas, que tenham esses conhecimentos na bagagem. Exatamente, é um grande diferencial, né? Porque mostra duas coisas. Sim. Primeiro, que você está preparado para a função, e depois que você vem buscando crescer profissionalmente, pessoalmente também, vem investindo Sim. em você. Né? Não é simplesmente Sim. alguém que quer chegar chegando, né? Alguém que está buscando alguma coisa, está com um plano de carreira. E a indústria não tem lugar melhor para você se construir uma carreira do que dentro da indústria. Né? A quantidade de treinamento, de cursos, de possibilidade de expansão é muito grande do ser, né? Do ser profissional, do ser pessoal, porque a pessoa que entra, ela não vai conseguir, se você não aprender, não evoluir, você não vai sair do lugar, você não vai conseguir ficar, porque a empresa ela te arrasta, né? A indústria ela te arrasta, você precisa aprender o tempo todo, estudar sempre, né? Então quando você chega para um recrutador, já olha, eu tenho meu plano de carreira de entrar numa linha especial, eu já fiz esse curso de especialização, eu estou me aprofundando, eu tenho buscado, você chega em outro patamar, né? Com um comprometimento muito diferente. Sim, isso é muito interessante, Léo, que você comentou, porque assim, o que eu percebi durante os meus anos na indústria farmacêutica, as pessoas que já estavam lá, a grande verdade é o seguinte, quando você está empregado, existe uma tendência da pessoa se acomodar. Eu já estou aqui empregado, já estou recebendo meu salário dia 15, dia 30, a pessoa se acomoda, isso é um fato. E o que eu sempre recomendo? Eu falo, pessoal, é o seguinte, você tem que pegar, cara, o seu salário, e o percentual do seu salário você tem que fazer como se fosse uma economia para a sua capacitação. E muita gente fica esperando, não, eu só vou fazer um treinamento, uma capacitação que ele entende que ele precisa para evoluir, se a empresa pagar. E se você ficar esperando, às vezes, a empresa pagar, ela não vai pagar uma deficiência que às vezes você tem e você sabe que tem que melhorar e às vezes acaba rodando. Essa que é a verdade. Tá? Porque você não conseguiu evoluir naquela sua deficiência. Então eu sempre falo, cara, pega lá 5%, 10% do seu salário todo mês, cara, guarda isso daí para você fazer um curso e se capacitar. Isso é muito, e até muito quem está importante. tentando também entrar na indústria, né, faz parte do discurso também. Não deixar para pensar nisso só quando estiver desempregado. Né? Se você está empregado, agora é a hora justamente de se programar para isso, né, de buscar isso de fato, de investir no seu desenvolvimento pessoal. Né? E se você está desempregado, então agora você está ainda mais numa situação em que você precisa exatamente. coisa, Exatamente. Né? Exatamente. Se você estiver desempregado, então, assim, cara, busca se capacitar de várias formas. E dentro de capacitação, tem coisas boas gratuitas, inclusive. Aí você não precisa nem pagar. Mas tem muito conteúdo gratuito aí que você pode se capacitar. E é muito interessante que eu tive, ano passado, em 2019, caras fazendo cursos comigo, era com 30 anos de indústria farmacêutica, 35 anos. Eu fiquei até emocionado, para te falar a verdade. Eu falei, cara, assim, de ver aquela pessoa se movimentando e falar, pô, cara, quanto tempo eu perdi e quantas oportunidades eu perdi de não ter conhecido esse conteúdo no passado, né? Mas é muito legal, sabe? Você olhar essas pessoas que estavam empregadas, inclusive esses dois, empregados em boas empresas, e os caras falam, cara, eu tenho que me capacitar, eu tenho que me reinventar, que é o conceito que a gente fala muito. Exatamente, que esse conceito, né? Que é o conceito de você aprender, desaprender e reaprender. Você imagina pegar um profissional que tem 30 anos de propaganda e falar que esse cara tem que fazer alguma coisa diferente, né? E se reinventar. Então, assim, para quem hoje está na propaganda,
uma das dicas que eu falo, cara, se reinvente, sabe? Eu vou falar a minha experiência como profissional, eu, eu sempre estou me reinventando. Não tem como ficar parado, né? O mercado muda, as tendências mudam. Olha quanta coisa a gente conversa, né? Quando estamos juntos, né? Pessoal da indústria, quando a gente se reúne e conversa nos nossos encontros, olha quanta coisa muda de um mês para outro, né? Então a gente está sempre se atualizando e está vendo quanto isso impacta diretamente no dia a dia e enquanto as pessoas precisam entender isso, enquanto elas precisam mudar isso enquanto é tempo, né? Não deixar para a última hora, não deixar só para amanhã. Na parte do gratuito, agora no início de fevereiro mesmo, eu gravei um workshop inteiro para ajudar as pessoas nessa transição de carreira. São 4 vídeos, cada um com uma aula diferente para ajudar as pessoas nessa transição. Então, assim, quem quiser participar, é só entrar no site receitadepropagandista.com.br. Se inscrever é gratuito, você vai receber os vídeos, o link no e-mail, vai poder acessar e assistir. Mas é só durante aquela semana, então já se programa, né, para assistir todos esses Exato. vídeos essa semana. O doutor Alexandre tem a Tense com vários cursos de capacitação nesse sentido, de estudos clínicos, de acesso ao mercado, de doenças raras. Então, se você já é propagandista, ou mesmo que não seja, almeja um desses mercados especiais, também tem que começar a se capacitar, né? Então, tem Exato. muita oportunidade aí aparecendo, né? O meu curso vai abrir matrícula, doutor, sabia? Vai abrir Ah, matrícula legal. já já. A gente está definindo datas, né? Vai abrir matrícula já já também. Então, não tenha, o ano está começando, vamos começar também, né? E, Bom, meu, quem vai estar no workshop vai ter todas as informações do curso lá também, quem quiser saber. A gente está aqui à disposição, não é? E não, com conhecimento certeza. gratuito, como a gente está fazendo hoje, acontece sempre, né? E a série Com certeza. Em Busca da Receita, ela vai ser inteira gratuita e sempre com convidados extremamente relevantes para ajudar em todos os Bom, pontos. e até, aliás, se você me permitir aqui um comentário, assim, até por que que eu aceitei esse convite aqui da Liege? E aí, voltando ao conceito da credibilidade, a Liege hoje, ela vem fazendo um trabalho muito sério, que está agregando bastante valor hoje, né, para quem precisa se reciclar nesse setor, para quem quer entrar no setor. Então, assim, hoje vocês podem ter certeza que o conteúdo que ela está trazendo aqui é um conteúdo fenomenal. Isso aqui que hoje a gente está fazendo, eu particularmente não vi ninguém fazendo, né, trazendo um médico para falar da experiência dele quando recebia visita. Então, assim, eu queria te parabenizar, Taliege. Eu já te parabenizei algumas vezes, mas aproveitar esse momento aqui para reconhecer o trabalho que você está fazendo, porque eu tenho certeza que você está fazendo a diferença. Teve uma pessoa que anotou aqui, escreveu alguma coisa que pode ser que agora a gente vai começar a ter neófitos mais bem formados. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida. E eu fico muito feliz como médico, né, como uma pessoa que tem atuação na indústria farmacêutica, de ver pessoas mais capacitadas. Porque tem muito espaço, pessoal, para fazer diferente, fazer melhor e agregar valor para os seus clientes, para o negócio de vocês, sem sombra de dúvida. Obrigada. Eu fico muito feliz. Nossa, ainda mais vindo de alguém como você, né? Que eu sempre admirei pra caramba, né? Eu sempre segui e, nossa, tinha maior vontade. Quando surgiu o convite para participar do curso, eu fiz o curso do Dr. Alexandre de Estudos Clínicos, amei. Foi um dia que eu não vi passar. De repente, acabou. Acabou? Eu, tipo assim, uau, né? Foi muito rápido, foi muito bom, no sentido rápido de bom, assim, que a gente gosta de estar ali. Né? Que às vezes um curso de 2 horas você quase morre, um curso de 8 você nem vê passar. Né? Então, nossa, a qualidade é sensacional. Eu acho que realmente o profissional sai muito preparado, com um horizonte bastante aberto sobre como interpretar, como olhar para o estudo clínico e principalmente saber a importância disso, né? Como levar isso de uma maneira que realmente impacte do outro lado e gere valor. Exato, No das contas, exato. doutor, o médico gosta ou não gosta de propaganda?
Assim, eu vou trazer meu exemplo. Eu gostava bastante, sabe? E eu aquele momento para mim, assim, quando era até bom, sabe? Você dá uma quebrada, né, naquela sequência de atender paciente, porque no meu caso, né, como cardiologista, a maioria das vezes você está tendo de fato pessoas doentes. E aquilo ali, assim, o paciente quando vem muito doente, aquilo tem uma carga pesada, né, tem sofrimento, né, do paciente, da família. E quando chega alguém ali que às vezes quebra, né, essa sequência, eu particularmente gostava muito, sabe? E aí, principalmente quando alguém vinha, agregava valor para mim e tudo mais. Então, a minha experiência eu gosto bastante. Tem outros que não gostam, né? Mas eu particularmente gosto e tanto que eu falei, não troco por visita virtual de jeito nenhum. É. Eu acredito que não tem assim por onde não gostar quando aquilo realmente traz alguma coisa que vai agregar, vai gerar valor, que vai fazer diferença, né? Quando você realmente, quem não gosta de receber alguém que está preocupado com você, que Sim, quer saber o que você sim, precisa e em que ela pode realmente ajudar. Então, assim, é impossível, humanamente impossível alguém não gostar, né? Desde que ela seja feita da maneira como ela merece ser feita, né? E não exato. simplesmente um protocolo para ser seguido, para entregar a caixinha e simplesmente, então, o recado é esse, doutor, me ajuda aí, tem o leitinho das É, crianças, né? é. Eu ouvi muito disso. Então, Não, isso aí é terrível. Isso aí, pessoal, se puder deixar, nunca façam isso, tá? Então, me dá uma força aí, pô, sabe, tô quase para ser demitido, tem o leitinho das crianças aqui, isso aí é terrível, né? Terrível. então, meus alunos eu já falam desde o início, falam assim, quem eu ver fazendo isso vai levar um peteleco, onde já se viu? Não pode, de jeito nenhum. Então, eu agradeço demais, demais, demais a sua presença aqui. Foi extremamente rica. Eu tenho certeza que as pessoas estão saindo daqui ainda mais carregadas de informação relevante. E muito feliz também pelo cenário que se encontra. O cenário é fenomenal, sabe? Eu acho que é um cenário muito positivo. Eu acho que, para mim, esse ano 2020, os próximos anos, e obviamente numa sequência de aquecimento da economia, a gente vê os indicadores macroeconômicos melhorando, a taxa básica de juros nunca teve tão baixa, né? O PIB, né? A gente vê um crescimento do PIB, uma tendência de redução de taxa de desemprego. Então, assim, o cenário macroeconômico melhorando, muito provavelmente vai acelerar mais e vai aquecer esse mercado, né? E eu também, Lied, agradeço aí demais o convite, foi uma ótima experiência estar aqui com vocês. Até para o pessoal aí, quem quiser depois bater um papo a mais, pode me conectar no LinkedIn ou mandar mensagem aqui pelo próprio Instagram. Eu estou super à disposição, tá, para responder qualquer outra pergunta que surgir. Tá? É isso. E, doutor, eu já estava chamando de Ale, hoje eu estou toda formal, né? Porque quando a gente conversa Não, assim, tranquilo. um último recado pro pessoal, que é, na verdade, uma notícia em primeira mão. A live de quinta-feira, sabe quem que vai ser minha super convidada? Tem ideia? Eu Hã? tô curioso aqui, né? Eu tô curioso. Érica Camargo. Eu ia chutar Érica. ela. Legal, hein? Então, pessoal, convido já vocês todos para quinta-feira estar comigo. E a Érica é uma pessoa maravilhosa, extremamente competente, com extrema experiência, né? A doutora Alexandre conhece ela muito bem também. Fenomenal, Pode fazer a fenomenal. cena para ela. A gente vai falar sobre o profissional 4.0, que é o que a indústria vem procurando e o que você precisa saber para fazer e ser esse profissional 4.0 em 2020. Não, fenomenal, até imperdível essa aí. Quinta-feira eu vou me conectar também. Então, ajuda aí, vamos participar também. Então, Quinta-feira, eu e a Érica, minha querida Érica, estaremos aqui para falar sobre o Profissional 4.0. Então, eu espero todos vocês lá, inclusive você, viu, doutor Alexandre? não, conta comigo. Obrigada, viu? Eu Muito que te obrigada. agradeço aí pelo convite.
Tchau, pessoal. Até quinta. Tchau, gente. Obrigado. Qualquer dúvida pode chamar no inbox, viu?